Ezequiel capítulo 20 até ao 16, voltando para os 16, Deus lamenta que os próprios israelitas não foram fiéis nas suas promessas. Desde o próprio deserto do Sinai e o estabelecimento deles como nação em Canaã, os israelitas sempre transgrediram e desobedeceram a lei de Deus. Até a vinda de Cristo, os israelitas se mostraram infiéis às promessas. Ezequiel capítulo 20, versículo 11 ao versículo 13 diz assim: E lhes dei os meus estatutos, lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por ele. E profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Então, logo que os israelitas fizeram a sua promessa de obediência, no capítulo 19, algumas semanas depois, não tardando, o povo estava adorando bezerro de ouro. Êxodos 32, versículo 1 ao versículo 3 diz assim: Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, quanto a este Moisés. Este homem que nos tirou da terra do Egito, não soubemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxe a Arão. Então não tardou muito para que o próprio povo se começasse a revelar que era um escravo. Paulo vai reforçar esse pensamento em Romanos capítulo 6, e ele vai defender essa tese. Mas Jesus diz o seguinte, João 8, versículo 34, diz assim, 33 a 34. Responderam-lhes os judeus: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como tu dizes, sereis livres? Versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Nota que o apóstolo Paulo já nos fez essa abordagem no vídeo anterior, na parte 2, com relação aos dois tipos de conserto, representado pela Agar e Sara. Então, praticamente é isso. Nós temos dois concertos e todo o cristianismo anda nesses dois concertos. Ou nós andamos pelo concerto do Sinai, que gera escravo, ou andamos pelo concerto eterno, que gera pessoas livres. Mas livres do quê? Do pecado. A liberdade em Cristo, que é o propósito do Evangelho, é uma vida no qual nós não somos mais escravos do pecado, não por palavra, mas nós paramos de pecar, porque esse é o propósito do concerto eterno. Porque quando Deus fez concerto com Adão, é porque Adão havia caído em pecado. Então, o concerto tem um propósito principal: não livrar o homem da lei, mas livrar o homem da transgressão da lei. Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele compreendia muito bem o concerto. Diz assim, Romanos capítulo 6.
Não sabeis vós, versículo 16, a quem vos apresentardes por escravo para lhe obedecer, sois escravo daquele a quem obedeces, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido escravo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste entregue. Versículo 17. E libertados do pecado, foste feito servo da justiça. O que é pecado? Em 1 de João, capítulo 3, versículo 4, 1 de João 3, versículo 4, diz que todo aquele que comete pecado transgrede a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Paulo não fala que fomos libertos da lei. Paulo fala que fomos libertos da transgressão, que é o pecado. E Paulo fala que agora somos feitos escravos da justiça. O que é justiça? Vamos entender o que é justiça. Deuteronômio capítulo 6, versículo 25. Deuteronômio 6, 25 diz assim: E será para nós justiça quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Então, justiça é obediência aos mandamentos de Deus. Injustiça é desobediência aos mandamentos de Deus. Só que nós já não podemos ser obedientes aos mandamentos de Deus pela nossa própria força. Tentar salvar-se pela nossa própria força é tentar a impossibilidade. Como nós não podemos nos salvar, então alguém aparece, que é Jesus Cristo, que é denominado como Senhor Justiça Nossa. Cristo não vem nos libertar da lei. Cristo vem nos libertar da transgressão da lei. Por quê? A carne pecaminosa que está fraca e já não pode obedecer como Adão obedecia, Deus envia Cristo em semelhança da carne pecaminosa para que aquilo que era impossível pelas nossas forças, que é obedecer a Deus, seja possível pelo poder de Deus. Poder de Deus chama-se graça. Graça não é apenas dom, graça é poder que subjuga o pecado, nos tira do mundo e tira o mundo em nós. Romanos 8, versículo 3. Porquanto o que era impossível à lei nos salvar, mas onde está o problema? Visto como estava enferma pela carne, então a carne está enferma, a carne não pode obedecer, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne pecaminosa, pelo pecado condenou o pecado na carne. Qual é o propósito de Cristo ter vindo na terra, assumido a carne pecaminosa? Versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a Bíblia não está contra a lei. A Bíblia está contra a transgressão da lei. E Jesus Cristo não veio nos libertar da lei. Jesus Cristo veio nos libertar da transgressão da lei. E como nós não podemos obedecer à lei por nós mesmos, a obediência de Cristo pode ser a nossa. Isso é que é justificação pela fé. Deus não nos manda fazer o que Cristo fez. Deus nos manda aceitar Cristo para que ele faça de novo o que ele fez 33 anos e meio a 2000 anos atrás. Então não é eu fazer, como os israelitas disseram, eu vou fazer tudo o que Deus tem mandado, não. Mas é permitir que Deus faça de novo em mim o que fez em Cristo. Porque Cristo, ele disse, eu nada mesmo faço por mim, mas o Pai que está em mim faz isso em mim.
Então não é nós, mas Cristo. Jeremias capítulo 23, versículo 6 diz assim. Jeremias 23, 5 a 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra durante 33 anos e meio. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com que o chamarão: o Senhor, justiça nossa. Então, Adão, Noé e Abraão entenderam que Deus não estava lhes pedindo uma obediência, que Deus não estava lhes pedindo uma justiça. Deus estava lhes pedindo que recebessem Cristo, que aceitassem a palavra de Deus. E Cristo é a palavra de Deus. Noé, Abraão, Adão receberam simplesmente a palavra e a palavra operou justiça nele. Já os judeus, no Monte Sinai, em vez de receberem a palavra de Deus, eles também falaram a palavra dele. E as palavras dos homens não têm poder. A única palavra que tem poder é a palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 8 diz o seguinte: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Por que que ele está a falar isso? Versículo 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia e viu e o alegrou. Então, Abraão, durante a sua vida, ele manteve sempre Cristo em mente. Abraão sabia que Deus não estava lhe pedindo obediência, porque toda obediência que o homem pode dar para Deus não passa, de acordo com a expressão de Isaías, trapos imundos. É como se fosse o penso que as mulheres usam para conter o fluxo menstrual. Então, Deus não pede a nossa obediência. A lei pede a obediência de Cristo. E só tem uma forma de como nós darmos a obediência de Cristo para a lei. É permitir que Cristo nasça em nós a esperança da glória. Paulo mostra que esse é o objetivo do Evangelho em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. O apóstolo Paulo, ele explica muito bem isso quando vai dizer o seguinte, Colossenses capítulo 1, versículo 24 ao versículo 29, Colossenses 1, 24 a 29. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Qual é? Que é Cristo em vós a esperança da glória, a quem anunciamos, a demonstrando a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, qual é o propósito? Para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então, o que Deus nos pede é que recebamos Cristo em nós, porque sem Ele nada podemos fazer, e Cristo em nós fará algo. Filipenses 2, 13 a 14. Porque Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. E qual é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição.